É o inferno um lugar de tormento ardente? Neste 9º vídeo nós vamos falar de uma expressão que ela é interpretada de modo totalmente distorcido pelas denominações religiosas, fazendo com que essas pessoas acreditem que Deus realmente criou um lugar onde as pessoas seriam atormentadas para sempre por causa dos seus pecados. A palavra dessa vez é a palavra lago de fogo. Nós vamos analisar aqui todas as ocorrências da expressão lago de fogo e vamos ver se existe alguma base para acreditar que o lago de fogo seria um lugar real onde Deus torturará para sempre aqueles que desobedecem a Ele. Então vamos lá. Eu peço desculpas aí porque às vezes a tela vai dar uma tremidinha. Nós fazemos o vídeo aqui com muita simplicidade, sem fazermos aí uma edição, né? A primeira ocorrência que nós temos está no livro de Apocalipse, capítulo 19. Então o que nós temos aqui? Veja a palavra lago de fogo aqui no finalzinho. Quem que é lançado no lago de fogo? A besta e o falso profeta. A besta e o falso profeta são pessoas reais, criaturas reais, inteligentes, ou elas representam instituições que desaparecerão quando Jesus Cristo atuar em nome de Jeová? Evidentemente que são termos simbólicos que representam instituições que enganam as pessoas, né, que desencaminham as pessoas de Deus, e essas instituições elas serão destruídas, né? Elas desaparecerão da terra, como que lançado no lago de fogo. Então fica muito claro aqui um simbolismo nesse relato, né? A próxima ocorrência está no capítulo 20, versículo 10. Aqui você já tem um misto de realismo e de simbologia, tá? O diabo é real, lançado no lago de fogo. Mas quem que estava lá? A besta e o falso profeta, que nós vimos no versículo anterior, que são símbolos. Então, essa passagem seria uma das passagens que daria a entender que o lago de fogo seria um lugar real. Mas se fosse um lugar real, realmente com fogo literal, como que ele poderia atingir o diabo e os demônios, que são criaturas espirituais, né? Então fica muito claro que, né, cai por água abaixo essa tese, né? Cai por água abaixo. Porque nós temos coisas simbólicas e uma coisa real sendo lançada no lago de fogo. Se ele for real, evidentemente que a besta e o falso profeta não poderiam ser reais, né? Como que eles poderiam ser atormentados se não são reais? Então fica muito claro aqui, mais uma vez, um simbolismo, né? Até porque o diabo não pode ser queimado com fogo literal, tá? Aí nós temos aqui na frente, capítulo 20 ainda, o versículo 14, que fala que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. A morte, como nós sabemos, ela não é nem um objeto e nem um ser. A morte é o estado de um indivíduo. Ou você está vivo ou você está morto. Então, como que a morte poderia ser lançada no lago de fogo e ser atormentado? Ou como que a morte poderia sofrer a segunda morte? Aí você tem aqui o inferno. Se você ler no versículo 13 aqui em cima, fala que a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. A palavra inferno aqui no grego é a palavra Hades, que representa a sepultura comum da humanidade. Então o que vai acontecer? Todas as sepulturas serão esvaziadas durante o milênio de Jesus Cristo. Todas serão esvaziadas. Pode-se dizer então que a morte desaparecerá e as sepulturas desaparecerão, porque elas serão esvaziadas, né? Aí você vem aqui no capítulo 21, versículo 4, olha aqui, ó. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte. Se não vai haver mais morte, não vai haver enterro, não vai haver sepulturas. Portanto, é como se a morte fosse um objeto e o inferno também fosse um objeto que pudesse ser lançados no lago de fogo e pudessem ser queimados. Então fica muito claro aqui um simbolismo, né? Aí você tem no versículo 15 que fala, quem mais? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, né? Foi lançado no lago de fogo. Se aplica a mesma regra de Satanás, o diabo e os demônios, né? É interessante que nós já consideramos no vídeo anterior que o diabo, ele vai deixar de existir. Hebreus capítulo 2, versículo 14, mostra que o diabo ele vai deixar de existir, que Jesus Cristo vai destruir ele. Para que ele fosse atormentado no lago de fogo, evidentemente que ele precisaria existir, mas ele vai ser destruído. Então, como que ele vai ser atormentado se ele não existirá mais? Se todos os ímpios, nós já lemos em alguns versículos da Bíblia, em vídeos anteriores, todos os ímpios
serão destruídos, como que eles seriam atormentados no lago de fogo? Eles precisariam existir. Então fica mais uma vez aqui claro que se trata de um simbolismo, né? E por último nós temos o capítulo 21, versículo 8, que está aqui, ó, onde fala: todos os pecadores, pessoas que fazem aquilo que desagrada a Deus, serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Tá? Então fica muito claro aí, quando nós fazemos uma análise honesta nos versículos, que o lago de fogo é um símbolo de destruição total, assim como Jesus Cristo usou também as condições que se encontrava o vale de Enom, ou a Geena nos seus dias, que era aquele lixão pegando fogo, como símbolo de destruição total. Nos dois casos, portanto, há um simbolismo representando que Deus destruirá para sempre todos aqueles que se rebelam contra Ele, né? De forma impenitente, né? Então está aí, ó, muito claro para todos vocês verem aí, tá bom? Olha aí, ó. Só repetindo, né? Como que poderia o inferno também ser lançado em outro inferno, né? Não tem o menor sentido, né? Então, essa invenção, né, das religiões aí vai por água abaixo quando nós fazemos uma análise honesta da palavra de Deus, né? Muito bem, vamos falar um pouquinho do Tártaro agora, tá? A palavra Tártaro, ela ocorre só uma vez na Bíblia, mas quando nós analisamos todo o contexto, fica fácil de nós entendermos do que se trata o Tártaro. Essa palavra foi traduzida erroneamente pela palavra inferno, e assim confunde as pessoas imaginando na existência de um terceiro inferno, onde estariam os anjos, né, ou os demônios que desobedeceram a Deus. Está aqui, ó, que se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas lançando, né, no inferno, entregou-os a cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. Tá? O relato aqui está falando dos dias que antecederam os dias de Noé, dos anjos que se rebelaram contra Deus, se materializaram para ter relações com as mulheres na terra. O relato está falando disso. Tá? Perceba que a tradução está errada, tá? Eu vou mostrar para vocês por quê. Porque ela foi parafraseada aqui na frente com uma expressão cadeia de escuridão. Por que usa a expressão escuridão? As pessoas que têm a luz de Deus, que têm a aprovação, é como se tivesse realmente, né, uma claridade à sua frente. Mas aqueles que são condenados por Deus estão como que em escuridão em sentido espiritual, sem esperança nenhuma. Apenas nesse sentido. Então, o apóstolo Pedro aqui, ele parafraseou a palavra tártaro, ele parafraseou com a palavra cadeia. Perceba que ele não foi o único que fez isso. Olha aqui, ó, em Judas, o capítulo 1, versículo 6, também fala do mesmo evento, dos dias de Noé, etc. E Judas escreveu assim, ó: e aos anjos que não guardaram o seu principado, ó, mas deixaram a sua própria habitação, ó, Deus reservou eles o quê? Em escuridão, olha, sem luz da parte de Deus, sem esperança. E o quê? Em prisões eternas, que tem um simbolismo aqui, uma certa ligação aqui com o Tártaro. Tá? Olha aqui, até o dia do juízo, do grande dia. Se você ler aqui 2 Pedro 2,4, você vê que parece que Judas copiou o que Pedro escreveu. Olha aqui, ó. Pode ver que ele usa a palavra cadeias de escuridão, lá ele usa prisão, né? E fala também sendo reservados para o juízo, o julgamento da parte de Deus. Então fica muito claro que os dois estão falando do mesmo evento, né? Mas a expressão usada foi cadeia ou prisão. O apóstolo Pedro, um pouco antes disso aqui, na primeira carta, ele havia dito que Jesus, após a sua ressurreição, pregou a esses anjos aqui, ó, no qual também ele foi e pregou, é o quê? Aos espíritos em prisão. Perceba que ele está falando dos mesmos anjos, porque no contexto, aqui no capítulo 20, ele está falando dos dias de Noé. Olha aqui, ó. Está falando dos dias de Noé, dos dias que antecederam o dilúvio. Olha aqui, ó. Tá? Então note que há uma harmonia nas expressões usadas por Pedro, onde ele parafraseou a palavra tártaro com prisão, da mesma forma que ele fez na primeira carta, capítulo 3, versículo 19, e assim como também Judas fez aqui no capítulo 1, versículo 6. Portanto, a palavra tártaro não tem nenhuma associação com dor, sofrimento, fogo, seja o que for. É uma tradução feita totalmente errada para confundir as pessoas a acreditar que existe ainda um terceiro inferno, onde os anjos estariam sofrendo, aguardando serem destruídos, né, ou serem atormentados por Deus no futuro. Tá bom? Então, aqui nós resumimos, mais uma vez, né, algumas distorções, ou pelo menos um conhecimento distorcido a respeito do lago de fogo e também do Tártaro.